privilégio a gente poder estar reunidos, celebrar a ceia. Momento que muitas vezes foi tão constrangedor para a gente, por falta de entendimento, né? E hoje de verdade o nosso coração fica alegre por a gente entender que isso é uma festa. É a celebração da graça, celebração do perdão dos nossos pecados, celebração da oportunidade de poder recomeçar. Então seja bem-vindo ao recomeço, seja bem-vindo à oportunidade de se assentar de novo à mesa do Pai, amém? Sabe, amados, essa noite eu quero falar com vocês sobre uma igreja madura. Sabe por quê? Quando Jesus estava na mesa da ceia, Jesus, no capítulo 13 de João, a Bíblia diz que Jesus se levantou dessa mesa e ele pegou uma toalha, uma bacia e ele lavou os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo assim: igreja, vocês precisam ser maduros para entender que vocês precisam lavar os pés dos seus irmãos. Nessa mesma mesa, Jesus, assentado à mesa da ceia, ele virou para os 12 discípulos e falou: um de vocês vai me trair. Jesus estava dizendo para a igreja: vocês precisam ser maduros ao ponto de entender que na caminhada cristã muitas vezes vocês vão ser perseguidos e traídos, mas isso não pode parar o propósito de vocês. Isso não pode fazer vocês pararem na caminhada. Nessa mesma mesa que Jesus estava sentado, ele também pegou o pão, partiu e deu graças. Ele estava dizendo: igreja, vocês precisam aprender, ser maduros o suficiente para entender que a mesa proposta no reino de Deus não é para vocês comerem, mas é para vocês repartirem. Porque se nós não caminharmos, irmãos, no sentido de entender o significado e a importância de sermos uma igreja madura, uma igreja com maturidade, nós não vamos ser relevantes na nossa geração. Porque a igreja, ela precisa evoluir. Não tem problema ser menino, o problema é querer ficar menino a vida inteira. Não tem problema você estar chegando agora e não entender quase nada. Não tem problema você ter irmãos mais velhos dispostos a cuidar de você, amém? Amém, irmãos mais velhos? Nós não somos o irmão mais velho do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta faz beicinho. Não, aqui nós celebramos a tua chegada. Porque quando nós chegamos aqui, nós tivemos irmãos mais velhos que cuidaram da gente. Nós precisamos entender o sentido de ter uma evolução de maturidade, querido. Sabe por quê, amados? Tempos difíceis, momentos de crise, momentos como nós vivemos na nossa nação, momentos que nós vivemos nas nossas particularidades como família, momentos que nos afligem, nos fazem crescer. Porque foram as vacas magras que fizeram Israel migrar da terra de fome para a terra de fartura. Porque precisou vir uma crise sobre Israel, ao ponto de eles não terem mais nada para comer, para eles poderem amadurecer e migrar para a terra de fartura que era a promessa de Deus. Foi as vacas magras, amados, que fez o mesmo Judá, filho de Jacó, que tinha entregado José para ser escravo, o seu irmão, que pegou o seu irmão e vendeu ele, falou assim: vende esse menino, que esse menino está querendo ser rei sobre nós. Vendeu ele como escravo. O mesmo Judá, depois das vacas magras, foi o mesmo Judá que chegou e falou assim: não escraviza o meu irmão mais novo, mas escraviza a mim no lugar dele. As vacas magras amadureceram Judá. Então, querido, talvez você entrou aqui essa noite, você tem vivido momentos de aflição, momentos difíceis, mas a palavra de Deus para você é que você como igreja está sendo amadurecido. Você como igreja está ganhando maturidade. Você como igreja está ganhando entendimento de propósito. Tem um texto na Bíblia, querido. Abre lá sua Bíblia, Gênesis 35, no verso 10. Gênesis 35, versículo 10. Nesse texto, amado, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de um trapaceiro
Deus mudou o nome de uma pessoa com um caráter distorcido. Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. E diz assim, o verso 10: Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Só que, querido, olha para cá. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Gênesis. Nós vamos compartilhar mais alguns trechos. A maturidade de Jacó não chegou de uma vez. Deus não olhou para Jacó na sua dificuldade e disse: não, vou mudar teu nome. Não, a maturidade de Jacó, ela veio ao longo de uma caminhada, porque maturidade leva tempo. Vira para o irmão que está do lado e fala para ele assim: maturidade leva tempo. Leva tempo. E quando eu olho para a vida de Jacó, irmão, no capítulo 25, não precisa você abrir, mas no capítulo 25, quando a gente olha a história de Gênesis, a gente vê que Jacó, ele quis a primogenitura. Ele quis o lugar de primogênito, porque quando o seu pai, Isaac, quando a mãe de Jacó deu à luz a Jacó, Jacó nasceu de um parto de gêmeos. Era Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro e Jacó já nasceu grudado no pé dele. Ou seja, Jacó já queria a primogenitura desde o ventre da mãe. Então, quando eu olhei para isso, eu achava que Jacó queria o chamado. Eu li a Bíblia e falava assim: ó, esse menino é determinado, porque desde a barriga da mãe dele, ele queria o chamado do irmão. Ele queria ser o primogênito da casa. Ele queria ser aquele que Deus disse que herdaria os dons da família. Não. Mas quando eu li esse texto de novo, eu lendo Gênesis de novo, Deus me abriu os olhos para algo. E na verdade, Jacó não queria o chamado do irmão. Jacó queria de verdade o dinheiro da primogenitura. Jacó queria os bens que o primogênito ia herdar. Jacó queria o benefício financeiro de ser o primogênito, irmão. Porque é só você olhar para a história que você vai entender. Porque quando Jacó quis a primogenitura do irmão, e aí então Jacó chegou para a mãe dele, e a mãe dele ajudou ele nesse processo. A mãe dele falou assim: então tá bom, meu filho, já que você quer a primogenitura do seu irmão Esaú, nós vamos dar um jeito aqui do teu pai te dar a primogenitura, te abençoando, achando que você é Esaú. Porque o pai já não enxergava direito mais, Isaac já não estava enxergando bem. E o que a mãe combinou com Jacó? Falou assim: você coloca uma roupa, uma pele de animal, para você ficar peludo, porque o seu irmão Esaú é peludo. E você coloca uma peça de roupa dele para você ficar com o cheiro dele. E você chega para o seu pai e você diz que é Esaú. E você pede a bênção do primogênito. E aí ele vai pôr a mão na sua cabeça e você vai receber. Essa história é a minha e a sua, querido. É a minha história e a sua história. Porque Esaú vestiu a roupa, botou a pele, colocou o cheiro, chegou diante do pai e falou: eu quero a minha bênção. O pai colocou a mão nele e falou: você tem o jeito do seu irmão, você tem o cheiro do seu irmão, mas quando você abre a boca, você parece muito meu filho trapaceiro, cheio de truque do Jacó. Você parece demais com ele. Você até tem o jeito do meu filho mesmo. Querido, essa é a nossa história. Nós vestimos uma roupa de filho de Deus. Nós colocamos o cheiro do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E nós chegamos diante do Pai e falamos assim: Pai, me dá minha bênção. Deus olha pra gente e fala: você tá até com jeito mesmo do meu filho. Você tá indo pra igreja, você tá com roupa de crente, você tem Bíblia. Você tá até com o cheiro do meu filho, você tem o cheiro do sangue dele. Mas quando você abre a boca, você ainda continua essa pessoa cheia de segundas intenções, cheio de querer só a bênção, cheio de querer só o privilégio. Mas sabe de uma coisa, meu filho? Você não merece não, mas eu vou te abençoar. Você não merece não,
mas eu vou te dar minha bênção. A minha história foi essa. Talvez a sua não, mas a minha foi. Mesmo sem merecer, Isaac deu a bênção para Jacó, no lugar do filho Esaú. E aí, o que acontece com quem recebe a bênção? Jacó, isso é eu que estou dizendo aqui da Bíblia, é a minha maneira de ver o texto. Jacó deve ter pensado assim: então agora que eu recebi a bênção do meu pai, agora que isso está sobre a minha vida, amanhã de manhã vai acontecer as coisas mais boas que tem. Amanhã a fazenda vem para o meu nome, amanhã meu dinheiro aparece na conta, amanhã minhas contas vão ser pagas, amanhã a doença desaparece, amanhã o Mercedes está na minha garagem, amanhã eu vou ser o cara nessa cidade, porque agora, afinal de contas, o pai me abençoou, então agora... E aí Jacó teve a surpresa, porque Jacó era imaturo. Jacó estava olhando para Deus através da sua imaturidade. Esse é o retrato da igreja. Porque não é assim, querido, a gente vem para a igreja e aí a gente fala: pai, me abençoa, e a gente começa a caminhar, e aí a primeira coisa que a gente pensa é: então agora acabou meus problemas. Porque a Bíblia diz que o pai me abençoou, então agora é dinheiro, é carro, é vida boa, acabou meus problemas. Só que aí o pai de Jacó olhou para ele e falou assim: por causa da bênção que está sobre você, agora você vai ter que ir embora. Por causa da bênção que está sobre você, você não pode mais ficar nessa casa, você não pode mais ficar nesse lugar. Sabe por quê, Jacó? Se você ficar, você vai morrer. E sabe quem que vai te matar? O teu irmão. Jacó era imaturo. Jacó achou que ia herdar todos os benefícios, mas junto com a bênção veio o compromisso. Isso é a vida da igreja, irmão. Junto com a bênção que nós recebemos, eu vou dizer isso aqui sem medo de errar: se a igreja, depois de receber todas as bênçãos que está recebendo do Pai, se ela não começar a ir para as favelas, se ela não for para os lugares onde precisa, nas prostitutas, se ela não for para os lugares onde as pessoas estão passando fome, se ela não for para as nações, se ela não for para o sertão, se ela não for, ela vai morrer. E eu vou te falar como: pela mão do próprio irmão. Divisões, facções, rebeliões, tudo isso acontece dentro da igreja. Sabe por quê, querido? Porque a gente quer a bênção para desfrutar sentado numa cadeira, porque a gente quer a bênção para a gente. Só que a bênção do Pai está falando para você: então agora que eu te abençoei, então agora você tem que ir. Agora que eu coloquei a mão sobre a tua cabeça, você tem que ir, porque senão você vai morrer pela mão do teu irmão. Jacó era imaturo. Jacó estava amadurecendo. Sabe, querido, em Gênesis 28, agora abre lá, Gênesis 28, volta um pouquinho aí. Vamos ler um texto, Gênesis 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do 10. Olha que texto mais lindo. Partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, pensa se Deus fala um negócio desse para você. Imagina Deus aparecendo para você e falando o que Ele falou aqui agora. O que você faria? O que você diria? Deus vindo e te falando tudo o que Ele te falou aqui. A gente diria: uau, agora sim, Senhor. Então agora confirmou. Porque então agora o Senhor realmente vai me dar tudo aquilo que o Senhor está falando. Só que aí, querido, quando nós lemos o versículo 20 e o 22, vamos ler o 20 e o 22 agora, do mesmo capítulo. Aumenta a luz aí, Wade. Vamos ler o 20. Olha o que diz.
Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar para a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Meu querido, eu já preguei esse versículo aqui para falar de dízimo e oferta. Olha que coisa mais linda de fidelidade. Olha que coisa mais linda, Jacó falando: nossa Senhor, sou o Senhor, né? Só que Deus abriu os meus olhos para isso aqui. Irmão, Deus chegou para Jacó e falou assim: Jacó, tá vendo essa terra que você está deitado? Eu vou te dar ela. Tá vendo essa terra que ficou atrás de você? Eu também vou te dar ela. Tá vendo a terra à sua direita? É sua. Tá vendo a terra à sua esquerda? É sua. E tudo que você gerar, toda a sua descendência será abençoada, e a tua descendência será como o pó da terra, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí o Jacó levanta e fala assim: se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, e se o Senhor me levar em segurança, eu dou um dízimo para o Senhor. Essa é a igreja de hoje. Deus está falando para a gente: está vendo a África? É de vocês. Está vendo a Europa? É de vocês. Está vendo a Ásia? É de vocês. Está vendo o Brasil? É de vocês. Está vendo Ituiutaba? É de vocês. Aí a gente vem para a igreja e fala assim: Deus, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma roupa, e se eu tiver segurança de viver, eu dou uma oferta para o Senhor. Tadinho do Senhor, né? Igreja, amadurece. Deus está dando para a sua igreja as nações e a promessa de que nossa descendência será abençoada. Para de pedir pão, de pedir roupa, de pedir dinheirinho, carrinho, porque tudo isso está dentro do propósito. Deus falou para mim há um ano e meio atrás: para de pregar migalha e começa a pregar reino, porque tudo está dentro do reino. Porque quando você for para a África, quando você for para a Europa, quando você resolver ganhar Ituiutaba, não vai faltar pão, não vai faltar roupa, não vai faltar segurança, não vai faltar, porque sou eu que estou te dando. A igreja precisa amadurecer. Uma igreja que precisa amadurecer. Sabe, querido, Jacó viu essa revelação. Ele teve uma experiência com Deus e não conseguiu ter uma revelação dentro da experiência. O que a gente mais vê hoje na igreja são pessoas que estão tendo experiências com Deus, mas não tem revelação na experiência. Jacó teve uma experiência tremenda com o Senhor. Ele viu os anjos descendo, subindo. Deus apareceu para ele e falou. Só que ele não teve revelação, porque ele era imaturo. Mas Deus é misericordioso. E Deus falou assim: tá bom, Jacó, eu entendo, você ainda é imaturo, eu vou aceitar o teu voto. Vamos continuar caminhando. Deus está aceitando o voto da igreja até hoje, que quer só pão, roupa, um carrinho, um dinheirinho na conta, uma igrejinha legal. Deus, na sua infinita misericórdia, fala: tá bom, eu vou aceitar isso aí. Você está imaturo? Então, porque você está imaturo, eu vou continuar caminhando com você mais um tempo. E Jacó continuou caminhando em direção à sua maturidade. E sabe uma coisa que aconteceu com ele? Em Gênesis 29, não precisa se abrir não. Em Gênesis 29, no versículo 18, Jacó se apaixonou. A Bíblia diz que ele se apaixonou por Raquel. E ele disse: eu vou trabalhar 7 anos para ter o direito de casar com Raquel. E ele falou: eu vou trabalhar para você, Labão, que era o pai de Raquel, 7 anos. Porque Jacó se apaixonou. Sabe o que significa Raquel? Significa ovelha mansa. Sabe uma coisa que vai amadurecer a igreja? É ela se apaixonar pelo perdido.
É a igreja começar a se apaixonar pelos que estão lá fora. É uma igreja que vai parar de trabalhar para si e começar a trabalhar pelo outro. Uma igreja que vai parar de achar que ela é a última bolacha do pacote e vai começar a trabalhar por outras pessoas que não são elas. Jacó se apaixonou por Raquel. E Jacó agora então trabalhava. 7 anos da vida dele, ele trabalhou em prol de ter Raquel, a favor de Raquel. Uma igreja que precisa entender isso, que precisa se apaixonar por quem de verdade necessita do amor de Deus, irmão. Irmão, eu estava lá em casa essa semana, acho que foi quinta-feira de manhã. Eu acordei de manhã, abri o portão, fui colocar o lixo de fora. E eu vi uma família que mora lá no bairro onde eu moro, para baixo assim, ó, numa casa lá embaixo. Uma família inteira, revirando saco de lixo por saco de lixo, com os meninos pequenininhos, pegando papelão para sobreviver. E eu olhei lá e falei assim: Deus, os pastores estão se matando aí para pastorear os empresários dessa cidade, puxando o saco de todo mundo, fazendo campanha mirabolante, inventando um monte de mentira para tentar prender essas pessoas, porque essas pessoas têm um poder aquisitivo maior. Todo mundo está brigando para pastorear esses homens, ninguém está brigando para pastorear esses meninos. Ninguém briga para pastorear esses meninos, estão catando papelão, pá. Que igreja é essa, irmão? Que igreja é essa? Que imaturidade é essa? Jesus, quando olhou para a multidão, e a Bíblia diz que ele se compadeceu dela, essa multidão, ela tinha todo tipo de problema. Só que Jesus não se compadeceu por causa dos problemas individuais, ele se compadeceu porque eram como ovelhas sem pastor. A gente precisa amadurecer, e para a gente amadurecer, a gente tem que se apaixonar de novo por gente. Por gente. Uma igreja madura é apaixonada por gente. Deus, quando separou a nossa casa para cuidar de igreja, não separou a gente para ter um templo, não separou a gente para ter um título, separou a gente para ser apaixonado por gente. Apaixonados. A igreja precisa de novo voltar a se apaixonar por Raquel, se apaixonar pela ovelha mansa, se apaixonar por aqueles que precisam. Sabe outra coisa que aconteceu na vida de Jacó, que amadureceu ele? Jacó foi traído. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para Labão, para casar com Raquel. E durante esses 7 anos, teve um dia que ele chegou para Raquel e falou assim: Raquel, o teu pai mudou de novo o meu salário pela 10ª vez. Pela 10ª vez ele me prejudicou. Pela 10ª vez ele não cumpriu o que ele falou que ia cumprir comigo. Você quer uma coisa para te amadurecer, irmão, como igreja? Você quer uma coisa para te amadurecer na vida? É você ser traído, ser perseguido, ser caluniado, ser difamado. É isso que te amadurece. Então, quando alguém te perseguir, que alguém te trair, não pede para Deus: Deus, me dá coragem para mim ir lá bater na cara dele. Não, agradece ao Senhor, fala: Deus, obrigado por essa traição, obrigado por essa perseguição, porque isso está me fazendo amadurecer. Jacó não desistiu de Raquel, porque o pai perseguiu ela. Ele enchia os olhos de lágrimas e falava: mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Uma igreja que precisa amadurecer, querido, mesmo em meio às perseguições. Jacó passou todo o processo, foi perseguido, foi traído. E chegou um momento da vida de Jacó, que Jacó gerou filhos. Ah, querido, a igreja do Brasil, ela vai amadurecer, e eu sei disso com certeza. Sabe por quê? Porque a gente está parando de produzir números e estamos produzindo filhos. A igreja do Brasil parou de produzir números, alguns lugares ainda assim, mas a maioria não está mais produzindo números, está produzindo filhos. Não interessa mais que número de membros que você tem, porque todo mundo associa ministério de sucesso a número de pessoas. Ei, não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus não quer uma igreja grande, Ele quer uma grande igreja.
Uma igreja que amadurece é uma igreja que gera filhos. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Alguns aqui ainda estão pequenininhos, mas você que levantou a mão, lembra quando o teu filho era pequenininho? E você que está aí agora, lembra? Depois que você gera filhos, de noite, se ele respirar mais forte, você acorda. É ou não é, irmão? Lá em casa, quando a gente tinha as meninas pequenas, a Jaqueline até brigava comigo. Eu levantava de noite para ver se ela estava respirando. E ela vê se ela estava respirando. Até hoje eu tenho essas doiduras, tá? Vocês não ligam, não? De vez em quando eu vou lá e falo assim, tá tão quietinho. Porque quando você gera filhos, muda. A igreja precisa voltar a acordar de madrugada pelos filhos que estão perdidos. A igreja precisa voltar a acordar de madrugada e pensar assim, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Aonde que eles estão agora? Irmão, há 2 anos atrás, quando que Deus soprou para a gente começar a fazer os projetos aqui sociais, teve um marco, um divisor de águas na minha vida aqui. Eu cheguei aqui, fui abrir a porta. Eu lembro que eu vim fazer alguma coisa, não me lembro o que era. E aí tinha uma usuária de crack aqui na porta, com um carrinho. E ela falou assim, ô moço, o senhor pode me dar uma cesta básica? Que eu sou usuário de crack, eu moro ali na beira do córrego ali, ó. Eu na hora falei, não, vou ali. Aí tinha aqui dentro, arrumei a cesta básica, coloquei pra ela. Aí ela conversou um pouco comigo, falou da história, que já teve família, que perdeu a família, que estava na rua. E aí eu fui embora. Aí tava eu e a pastora, eu entrei no carro. E eu comecei a chorar sem parar. Eu fui embora sem, eu não conseguia falar, ela sabe disso. E ela falou, o que foi? E eu chorava. Porque Deus falou no meu ouvido, aquela hora que eu entrei no carro, Ele falou assim, é sua filha. Sua filha. E daquele dia em diante eu fui batizado com uma angústia que não sai mais do meu coração. São nossos filhos. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu não sei você, mas eu tô na janela esperando os filhos voltarem. Eu tô na janela esperando aqueles meninos que vinham aqui pra frente, que eram batizados no Espírito Santo, que rolava no chão e que tinham experiências com Deus e hoje estão lá nas boates. Eles não foram gerados lá. Eu estou aqui esperando os meninos que se envolveram na homossexualidade, se desviaram por causa de religião. Eles não foram gerados lá, são nossos filhos. Eu estou aqui esperando esses meninos voltarem. Eu estou aqui esperando, eu estou na janela esperando. Eles não foram gerados lá. Eles foram gerados no Espírito Santo de Deus. Uma igreja que amadurece é uma igreja que gera filhos. É uma igreja que tem o sentimento de filho. Sabe de uma coisa? Jacó definitivamente amadureceu. Porque depois de todo o processo, do menino que só queria pão, só queria roupa, só queria um dinheirinho, só queria uma bênção, Jesus. Oh Deus, será que é tão difícil eu vir para a igreja e o Senhor me dá um empreguinho, uma casa? É um menino. Talvez você está aqui, você é um menino. Não tem problema ser menino. Jacó era assim. Aí o Jacó se apaixonou. O Jacó foi traído. O Jacó gerou filhos. Uma igreja que gera filhos. E agora o Jacó amadureceu. Sabe por quê? Porque depois disso tudo, Jacó um dia no vale de Jaboque, Jacó estava lá com a sua família. E Jacó pegou a família e falou para eles assim: atravesse o vale, porque tem uma coisa que eu preciso resolver na minha vida. Eu preciso resolver algo aqui e vocês não têm participação com isso agora. Agora sou eu e Deus. Sabe o que Jacó fez?
lutou com Deus a noite inteira para se reconciliar com seu irmão. Sabe a prova maior de que a igreja vai amadurecer? O dia que ela passar a noite lutando com Deus, não é para receber bênção, não. É para poder se reconciliar com quem a gente feriu e com quem nos feriu lá atrás. Esse ano Deus vai batizar a igreja brasileira com esse sentimento. Eu libero uma palavra que esse ano pastores vão pedir desculpa uns para os outros. Pastores que já não se falam dentro do mesmo ministério. Líderes que ficam competindo o ministério. Líderes que se ofenderam por causa de religião. Irmãos que não conversam mais com irmãos que estão na mesma igreja. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, querido. Você vai passar agora uma noite inteira lutando com Deus para poder se reconciliar com o teu irmão. Porque os nossos relacionamentos não podem ser de papel. Os nossos relacionamentos como igreja não podem ser descartáveis. Ei! A tua família não é de papel que você pode simplesmente brigar com ela e amassar e jogar fora. O teu pai biológico é teu pai. Ah, mas ele me abandonou, mas é teu pai. A minha mãe, eu não converso com a minha mãe mais porque ela me ofendeu demais. É a sua mãe. O meu filho, você não sabe o que ele fez. Traiu a família inteira, mas é seu filho. Chegou a hora de deixar de ser imaturo e começar a ser como igreja, uma igreja madura, que vai para diante de Deus e luta a noite inteira com Deus para restaurar o relacionamento com o irmão. Jacó lutou com Deus a noite inteira e Deus mudou o nome de Jacó para que ele pudesse se reconciliar com seu irmão. Sabe, querido, Deus está disposto a mudar a sua história. Deus está disposto a mudar tudo que você viveu, desde que você esteja disposto a se reconciliar com quem você não fala mais, com quem você não perdoa. Deus vai mudar teu nome de Jacó para Israel. Não tem problema toda a imaturidade que você viveu e às vezes ainda está vivendo. Mas lutar com Deus é significado de que nós precisamos reconciliar com os nossos irmãos. A mesa da ceia é a maior prova de reconciliação de toda a Bíblia. Na mesa com Jesus tinha traidores. Na mesa com Jesus tinha pessoas que duvidavam, incrédulos. Naquela mesa com Jesus tinha gente igual eu e você. Tinha gente ali que ainda estava imatura. Filipe estava andando com Jesus no final do ministério, falou: Jesus, o senhor podia mostrar o Pai. Jesus falou: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Mas nem por isso Jesus chegou na mesa e falou assim: Filipe, você não pode participar porque você é muito menino. Porque você não... Ô Judas, você não pode participar daqui não, Judas, porque você vai me trair. Ô Pedro, você não pode não porque você vai me negar. Ô Tomé, você não pode não porque você não vai crer. Não, Jesus juntou todo mundo e falou assim: eu lavo os pés de vocês. Eu não me importo com a traição, nem com a negação, nem com a dúvida. E eu reparto a minha vida com vocês. Sabe por quê? Porque eu acredito que vocês vão amadurecer. E aqueles discípulos que negaram, que traíram, que duvidaram, com exceção de Judas, todos os outros morreram pelo Evangelho de Jesus, porque eles amadureceram. Essa noite é noite de você amadurecer, irmão. Não dá mais pra gente brincar de igrejinha. Não dá mais pra vir cá pregar um evangelho pra você que mais grita do que fala, que mais fala de vitória e de promessa do que de cruz, que mais fala pra você de dinheiro do que de salvação. Deixa eu te falar uma coisa pra você, querido: prosperidade não te salva. Prosperidade não te salva. Promessa, se você não tiver o entendimento do reino, é mais fácil ela te tirar do reino do que ela te colocar lá.
Então chega de ser uma igreja de meninos e nós vamos passar a ser uma igreja de homens e mulheres de Deus na terra. Amém, irmão? Amém? A Bíblia diz em Gálatas 4: se o herdeiro for menino, em nada se difere de um escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Se você for menino, quem aqui é herdeiro de Deus? Você pode levantar sua mão com toda a convicção, porque você é herdeiro sim. Você foi adotado como filho de Deus. Agora, por que a Bíblia diz que se o herdeiro for menino, em nada se difere de um escravo, ainda que seja dono de tudo? Porque Deus não dá herança para menino. Porque quando a gente é menino, a gente ainda é escravo das nossas paixões. Quando nós somos meninos, nós somos escravos das nossas vontades. Quando nós somos meninos, nós somos escravos dos nossos desejos. E é isso que Deus quer fazer com você aqui essa noite. Ele quer te libertar desse entendimento. Ele quer te dar um entendimento novo. Ele quer te dar um entendimento de gente madura. Ele quer te dar um entendimento de que você precisa entender que bênção não é algo que você pega. A bênção é algo que você entra dentro. Não tem que buscar a bênção, tem que entrar nela. Como que eu entro nessa bênção? Me parecendo cada vez mais com Cristo Jesus, deixando de ser menino e me tornando um Cristo na terra, deixando de ser o Jacó, que se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, e se o Senhor me der segurança, eu venho aqui na igreja e te dou uma oferta. Sabe as nações lá fora? Deus nos deu por herança. Sabe a cidade de Tuiutaba? Essa aqui? Deus nos deu por herança. Sabe por que as igrejas hoje não estão rompendo mais os ministérios, irmãos? Estou criticando aqui denominação não, estou falando de igreja. Porque até a nossa, e vou te falar uma coisa, não sou patrimônio do sal da terra. Se a denominação perde a visão, eu continuo seguindo a visão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a igreja está perdendo o propósito? Porque a igreja está chegando diante de Deus e está achando que bênção é pedir para Deus uma igreja com 1000 membros. Deus, me dá uma igreja com 1000 membros, porque aí eu vou ter muita gente para cuidar, vou ter muito recurso para fazer. A última vez que eu fiz uma oração dessa, eu não esqueço a resposta. Lúcio, que tal eu te dar a cidade inteira? E não precisa você ter uma igreja para colocar eles todos lá dentro, não. São vocês que precisam ir para fora. Eixe. Uma igreja madura. Nós vamos passar para o momento de ceia agora. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.